Graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, fazendo menção da palavra dele, meditando, ouvindo um pouquinho cansada. Tava aqui me recordando, eu fui mexer no canal do YouTube que eu tinha. E houve uma época na minha vida em que eu perdi a fé. Foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu estava realmente sem fé. Eu sempre acreditei que o Senhor, ele poderia fazer, ele tem força, tinha, naquela época, né? Ele tinha poder para fazer na vida de qualquer pessoa, mas na minha vida ele não faria. E isso me levou a me afastar dos caminhos do Senhor. Então eu apaguei todos os vídeos que eu tinha fazendo menção da palavra, dos ministérios que eu ia. E eu não apaguei só do canal. Eu apaguei do meu Google, eu apaguei dos meus aparelhos de telefone, de tudo, porque eu rejeitava me ver fazendo menção da palavra. E aí, há uns 3 meses atrás, eu já tinha retornado. Eu olhei que tinha um vídeo lá, de 3 meses atrás. E eu tô indo de um comentário que o moço fez em 17 minutos de vídeo. E ele foi realmente a pessoa que eu falei no vídeo. Acho que ele, com certeza, ele não viu o vídeo, mas ele foi a pessoa que foi usada igualzinho o vídeo, porque tudo que ele olhou e ele criticou foi minha unha. Ele não prestou atenção em nada do que eu falei, gente. Ele só olhou a minha unha, que tava grande, e agora não tá devido à correria, porque daqui a pouco eu boto de novo. Mas ele se indignou com a minha unha e ele falou que eu tinha que me libertar por causa da minha unha. Que não sejamos esse tipo de pessoa que temos tantas coisas boas pra enxergar. Sempre tem o lado bom. Sabe? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Que a gente sempre possa olhar sempre o copo meio cheio. Sempre o melhor lado. Sempre a positividade. A melhor parte da vida. O vai dar certo. O positivo. Até mesmo porque Deus nos tem uma promessa. Nos faz uma promessa sobre isso. Em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Esse capítulo 11 de Hebreus, todo, ele vai dizer sobre os testemunhos através da fé. De cada um, de Abraão, Raabe, Gideão, todo mundo. Ele vai falando de José. Pela fé, todos eles alcançaram testemunhos. E aí, eu vou falar do lado bom. Porque quando a Bíblia ela relata isso, ela não vem detalhadamente contando da parte que José foi lançado num poço, que José foi lançado na prisão. Ele não conta a parte em que Pedro era explosivo e cortou a orelha do soldado. Ela não conta a parte, a Bíblia, não conta a parte difícil, o lado obscuro do ser humano. Porque eu li uma frase maravilhosa e eu tenho carregado ela comigo e sempre que eu posso falar isso para as pessoas eu falo. Que diz assim, se há um lado bom em mim, é Cristo. Se não há um lado bom, sou eu mesmo. Então assim, se eu tenho coisas boas para contar na minha vida, é óbvio que eu tenho que mencionar Cristo. Porque se eu não mencioná-lo, eu só tenho coisas terríveis para contar ao meu respeito. Quando as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar algo bom em nós, a beleza está nos olhos de quem vê. É porque os olhos delas só enxergam aquilo que elas transmitem. Porque não é possível que a gente se dê, que a gente renuncie, que a gente se limpe. Todos os dias é uma renúncia, é uma luta, é uma libertação, é um não, né? E as pessoas só conseguem olhar. Como Saul olhava para Davi. Escolhido, ungido. Saul era ungido. A palavra vai dizer. E de repente uma canção daquelas mulheres fez algo entrar no coração de Saul. Olha, a palavra vai dizer, guarda o teu coração, porque nele procede a saída da tua vida, de todas as coisas. Gente, uma canção setou o cara pro resto da vida dele, destruiu o seu reinado, porque as mulheres cantavam Davi, Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares. Ele vai dizer, diz em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 8, diz assim, então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Caramba. Então ele não confiava no Deus que ele servia, que colocou ele para ser rei? De repente, aquilo ali entrou dentro dele de uma forma que ele passou a odiar o ungido de Deus. Em vez de ele viver momentos bons e compartilhar a parte boa da vida com Davi, ele se torna inimigo brutal de Davi. Porque era aquilo que o olhar dele transmitia. Quando a gente não guarda aquilo que é bom da parte do céu, é só isso que a gente sabe enxergar da vida, a parte ruim. E aí a gente não consegue gerar o testemunho
Que a gente leu aqui em Hebreus, no capítulo 11. E aí a fé não gera para nós um testemunho. A gente só vai conseguir enxergar aquilo que é ruim. Né? E aí tudo em nós se torna ruim. Porque a gente não quer enxergar a parte boa do eu creio. Vai acontecer porque ele é fiel. Fulano de tal também está caminhando. E se você achar que ele não é perfeito como você, ore por ele para que ele seja perfeito como você. Se você consegue olhar para mim e dizer, misericórdia, eu tenho pavor dela. Ore para mim para eu ser perfeito igual a você. Ore por mim. Eu preciso das suas orações para ser tão santa e perfeita como você. É sobre isso. Se a gente não soma, não tem por que diminuir. Não tem por que atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Porque quem mais mata pessoas hoje em dia no evangelho são evangélicos. Eu digo isso com propriedade. Nunca jamais culpando ninguém pelas vezes que eu me desviei. Eu fui porque eu quis. Porque aqui não tem complexo de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Não. Não tem complexo de Adão em mim. Eu sei reconhecer o meu querer. Foi a minha vontade. Para não brincar com as coisas do Senhor, eu preferi me retirar. Houve o meu tempo. Só que também sei ouvir como Davi. Quando o profeta vai lá, aponta o dedo na cara dele e fala, e se fizesse? E ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei. Eu sei me colocar diante do meu Senhor. Que possamos ter esse discernimento, que Deus nos dê esse discernimento, nos dê essa sabedoria, nos dê uns bons olhos espirituais para olharmos não só a nossa vida, mas os outros, para abraçarmos mais, para termos mais fé e termos lindos testemunhos para contar. Em nome de Jesus Cristo, que fiquemos com essa palavra, que sejamos renovados, que sejamos abençoados na graça, no conhecimento, na sabedoria do doce Espírito Santo, e que venhamos estar preocupados em como nós estamos diante de Deus, assim como Saul deveria se preocupar. E não como nosso irmão está preocupado diante de Deus. Que a gente possa discernir as coisas do Espírito. E nos calar no momento em que é para nos calar. Eu ia até responder aquele comentário. Aí eu falei, vale a pena. Deixa ele lá. Tá tudo bem, eu não sirvo a ele. Eu sei quem eu sirvo, eu sei o que eu tenho feito diante do meu Senhor. Crucificaram Jesus. Perfeito. O que não vão fazer comigo? Olha pra mim. O que não vão fazer conosco? Pessoas ungidas, escolhidas, chamadas para fazer a diferença, Saul. De repente, com um olhar mau, falta de discernimento, olha, vem atacando o outro, para matar o outro, danificando suas folhas, mas não podem danificar as suas raízes. Devemos ter raízes grandes e fortes na presença do Senhor. Que caiam só folhas. A gente olha para cima e caiu um pouquinho lá em cima. Acho que alguém veio meio violento, meio nervoso. Depois nasce de novo. Mas firmes e constantes. Enraizados na presença. Para que não venhamos nos abalar. Com Saul. Com as coisas que Saul nos dizem. Para minar a nossa fé. Para nos matar. Para acabar com a nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Que venhamos também olhar para eles e entender assim como Davi. Deus me livre e encostar em Saul. Quando Deus fala para ele, já dei ele tantas vezes na tua mão. Que a gente vai reconhecer. Tem a humildade de reconhecer. Ele é ungido assim como eu. Cuida dele o Senhor, porque justo é o Senhor. Quem sou eu? Em nome de Jesus, que fiquemos com essa palavra e sejamos edificados pela palavra que é viva e eficaz. E não falha nunca. Em nome de Jesus. Graça e paz.